Mensagens transformadoras. Acesse o nosso canal do YouTube e ouça a Palavra de Deus. Facebook, Mensagens Transformadoras. Acesse também YouTube e Facebook, Servo de Deus Cláudio Martins. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus Cristo quer te salvar. Ouça agora a Palavra de Deus. A verdade conhecer, por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Deus seja louvado. Hoje é dia 3 de setembro de 2017. Deus trouxe um versículo da sua palavra, o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 49. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, para ouvi-la e entendê-la. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, para que possamos compreender a Tua palavra. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor venha abrir os olhos destes ouvintes, para que possam entender a Tua vontade e compreendê-las e aplicá-la nas suas vidas, em todas as nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar a cada ouvinte, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e que a luz do Teu rosto venha a ser resplandecida sobre cada vida, e que o Senhor venha perdoar os pecados de nós todos. Receba esta voz de oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O amado médico Dr. Lucas, escrevendo este livro, bem como o livro de Atos também, sendo inspirado pelo Espírito de Deus, escreve para que nós venhamos a esperar em Jerusalém a promessa do Pai, bem como em Lucas e também no livro de Atos. Esperai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pode ser você, ouvinte, que esteja fora de Jerusalém. Talvez por causa das provações, de lutas que você tem enfrentado, se apartou de Jerusalém. Se apartou do lugar em que você deveria estar esperando o agir de Deus. Se apartou da casa do Pai, se apartou do lugar de oração, daquele lugar que você ficava orando, buscando a Deus, se apartou da comunhão de Deus, achou que Deus não está mais na tua vida. Assim também ficaram tristes
aquelas mulheres que foram no sepulcro do Senhor Jesus levando especiarias para ungí-lo. E quando chegaram lá, viram que a pedra estava removida e que Jesus não estava mais ali, ainda que Jesus lhes apareceu. Contudo, elas ainda duvidaram que era Jesus. Só foram crer depois que o Senhor Jesus apareceu a todos os seus discípulos naquela casa que estava fechada. Assim também 2 discípulos que estavam indo para Emaús, que saíram de Jerusalém, porque pensaram por si mesmos que Jesus já havia morrido e havia desaparecido, e estavam com as suas mentes fechadas, seus olhos do espírito fechados, e não entendiam nada depois da morte do Senhor Jesus. E estavam esses discípulos indo embora para Emaús, mas o Senhor Jesus apareceu em seus caminhos, apareceu diante deles e começou a ensiná-los a sua palavra, começou a falar dele nos livros, começando por Moisés, os profetas, e foi lhes ensinando. E estava andando com eles e eles não perceberam que Jesus estava com eles. Talvez você esteja nessa condição. Você acha que Jesus não está mais na tua vida, porque você não sente arder o seu coração. Não significa que nós estamos sós quando não sentimos a presença de Deus. Muitas vezes somos provados pela presença de Deus, não está conosco. Mas não quer dizer que Cristo não está conosco. Jó diz que ele passa por nós e nós não vemos e não o percebemos que ele passou por nós. Assim, os discípulos não perceberam que Jesus estava falando com eles. Às vezes, Deus está usando alguém para falar contigo e você não percebe. Porque Deus ele fala conosco de várias maneiras, de várias formas ele aparece em nossas vidas. E não vai aparecer fisicamente. E muitas vezes ele não aparece na sua plenitude, com aquela presença que nós sentimos, que derretemos como cera diante do fogo, que nosso coração arde e que nós choramos como crianças diante de Deus. Muitas vezes Deus não vem com a sua presença, com a sua plenitude em nossas vidas, porque Ele está nos provando. E talvez você tenha se afastado de Jerusalém e está indo para Emaús. E Jesus tem insistido contigo que você volte para Jerusalém, que você volte ao seu lugar de oração, mas você não tem entendido. Assim, esses discípulos estavam indo para Emaús, estavam tristes, desapontados, porque Jesus havia morrido, e para eles a esperança tinha se ido embora. Versículo 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, que estava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus estava com eles. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Embora eles não perceberam, Cristo estava com eles. E diz no versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Seus olhos estavam fechados, para que eles não reconhecessem que Jesus estava ali. Mas Cristo estava ali. Cristo está contigo. Mesmo que você tenha passado pelo fogo, Cristo passa contigo pelo fogo, passa contigo pelas águas. Mesmo na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego não viram que Jesus estava ali. Mas só depois eles foram ver, depois que entraram no fogo, eles foram ver que Jesus estava lá, através daquele anjo. Jesus está contigo. Mas para que você tenha os seus olhos abertos,
para que você possa perceber e entender que Ele está contigo, você tem que chamá-lo para que entre na tua casa. Você tem que estar no lugar de oração. Você tem que voltar para Jerusalém para que você possa vê-lo como Ele é. Só assim você verá que Ele está na tua vida. Assim esses discípulos estavam com a sua mente fechada, com seus olhos espirituais fechados, e não compreenderam nada. As palavras de Jesus, eles não compreendiam. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Por que você está triste, ouvinte? Por que você não volta para Jerusalém? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Eles falam a respeito daquelas mulheres que foram para levar as especiarias para ungirem o Senhor, e ele não estava lá. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Mesmo o anjo tendo dito para eles que Cristo vive, eles não creram. As mulheres também não creram, ficaram duvidosas. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse, Jesus falou para eles: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, vocês não acreditam na palavra minha? Vocês não acreditam nos profetas, na Bíblia Sagrada? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. Jesus fez eles entenderem que ele estava indo embora para mais longe ainda. E Jesus não entrou na casa deles sem que eles o convidassem. Ele ia passando direto. Talvez Cristo esteja passando direto na tua vida. E você não tem percebido porque você não o convida para entrar. Você não o chama para entrar na tua casa, no teu coração. E Jesus só entra onde ele é convidado. Prossegue o texto da palavra. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Eles convidaram a Jesus: fica conosco. Será que você já fez esta oração, ouvinte? Fica conosco, Jesus. Entra na minha casa. Entra na minha casa, Jesus. Talvez não há espaço na tua casa para Jesus entrar. Talvez há tantas coisas na tua mente te perturbando. Talvez há tantas coisas na tua vida que não há espaço para Jesus entrar. Ele quer entrar, mas ele não vai invadir a tua casa como o diabo invade. Jesus não invade o nosso coração. Ele te diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, aí ele vai entrar na tua casa. Por enquanto, Jesus está de longe, batendo na porta do teu coração. Mas se você não permitir que ele entre, ele não entrará. Se você não o convidá-lo, ele não entrará na tua vida.
E a tua vida vai continuar com estes olhos espirituais fechados, sem entender coisa alguma no que diz respeito ao reino de Deus. Se achegue a Deus. Se coloque nos pés do Senhor Jesus. Veja bem como procede o texto da palavra de Deus. E Jesus entrou na casa deles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então seus olhos e conheceram que ele desapareceu-lhes. E conheceram, e ele desapareceu. Eles conheceram a Jesus depois que Jesus partiu o pão, depois que Jesus teve comunhão com eles. Você só vai reconhecer Jesus quando você tiver comunhão com Ele. Quando você abrir a porta do teu coração. Quando você receber Jesus no teu coração, você vai entender. Porque não é pelos olhos físicos que você vai crer em Jesus, vai entender Jesus. Mas pelos olhos do Espírito, que você vai crer em Jesus. Que você vai ver Ele pela fé. Aqui eles tiveram comunhão com Cristo. Aqui Cristo partiu o pão entre eles. Simboliza que Cristo estava ceando com eles. Simboliza que Cristo teve comunhão com esses dois discípulos. E você precisa ter comunhão com Deus. Mas se tiver tanta coisa na tua casa, se ela estiver limpa, varrida e ornamentada, como que Cristo habitará dentro do teu coração? Se você não abrir a porta para Ele entrar, Ele não ceará contigo e você não o conhecerá, até que você permita que Ele entre. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Talvez a palavra de Deus não tenha tido vida no teu coração, não tenha sido viva no teu coração, porque você não abriu a porta para Ele entrar. E você tenta entender a Escritura Sagrada no seu entendimento racional, carnal, humano. E o teu coração precisa arder. Quando você ler as Escrituras e o teu coração arder, é que Cristo está presente contigo, pelo seu Santo Espírito. Ele nos guiará a toda a verdade. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o teu coração precisa arder. Mas sem a presença de Cristo, teu coração não arderá. E você continuará uma pessoa duvidosa, fugindo para Emaús, saindo de Jerusalém. Jesus apareceu em Jerusalém, quando eles estavam ali naquela casa, no Monte das Oliveiras. Atravessou a parede da casa. E quando eles viram, mesmo assim, eles ainda duvidaram. Só foram crer de todo, menos Tomé. Quando Jesus comeu mel na casa onde eles estavam. Segue o texto da palavra de Deus. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão Pedro. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos que estavam indo para Emaús foram para esta casa onde estavam os apóstolos, os 11 e as mulheres com eles. E lá Jesus apareceu, atravessando a parede, e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Eles pensavam que era um espírito, um fantasma. E Jesus disse a eles: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, mesmo eles vendo as marcas nas suas mãos, nos seus pés, eles não creram. Não creram.
e não o crendo eles ainda por causa da alegria que estavam maravilhados. Estando maravilhados, disse-lhes: tendes alguma coisa para comer? E então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E então abriram-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nós não compreenderemos a Escritura Sagrada se lemos ela com os olhos humanos, porque toda palavra é inspirada por Deus. Talvez seja isso que você não entende as coisas espirituais, porque você quer entender da forma humana, e isso é impossível. Mas quando Jesus está conosco, o Espírito dele está conosco, nós entendemos a palavra de Deus, porque ele nos guiará a toda a verdade. E se você continuar fugindo da presença dele, se você continuar indo para Emaús, indo para outro lugar, para outra parte, você não vai compreender a sua palavra e o plano de salvação que ele tem na tua vida. O apóstolo Paulo queria pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito de Deus o impediu de ir para este lugar. Não vá para outro lugar. Vá para a casa de Deus, ouvinte. Volte para Jerusalém. Volte para a casa do Pai, e lá saberá as suas palavras. Vai à casa do oleiro, porque você só vai entender o plano que ele tem na tua vida, os propósitos de Deus na tua vida, na presença dele. Se você continuar longe dele, você nada vai entender, vai continuar perambulando por este mundo, tentando entender, mas nunca vai compreender as coisas de Deus, porque é profunda as coisas de Deus. Como diz o apóstolo Paulo: ó profundidade das riquezas, tanto em sabedoria quanto em conhecimento. Ninguém pode entender as coisas de Deus se do céu não for ensinado, se do céu não vier, porque a sabedoria vem do alto. Ela não é humana. A Bíblia Sagrada não é humana. Ela é inspirada pelo Espírito de Deus. E você não vai compreender uma só palavra se Jesus não abrir os teus olhos. E os discípulos, desanimados, iam para longe de Jerusalém. Mas quando voltou para casa onde estavam os apóstolos, ali Jesus lhes apareceu, comeu um peixe assado, uma parte do peixe, comeu o favo de mel. E então abriu os olhos deles para compreender. Porque onde Cristo está, ele abre o entendimento da pessoa e ela passa a enxergar com outros olhos a vida. Talvez você precise enxergar com outros olhos a vida. Há situações que você se desespera porque você acha que Cristo não está contigo. E você diz: quem removerá a pedra? Mas a pedra já estava removida. Deus já havia mandado os seus anjos. Deus já preparou o caminho do Senhor Jesus na tua vida. O caminho já está preparado. A pedra já foi removida. Basta você andar e voltar para Jerusalém, porque as portas de Jerusalém estão abertas para que você possa retornar à casa do teu Pai. E o Senhor Jesus trabalhar na tua vida. Volte para Jerusalém. Volte para a casa do teu Pai. Você está indo para um caminho errado. Esse caminho de Emaús é perigoso. Essas amizades tuas é perigosa. Volte para Jerusalém. Volte para a cidade do rei. Volte para Belém, porque Belém há fartura de pães. Mas para Emaús não. Volte para a casa do Pai. É o conselho da palavra de Deus para a tua vida, ouvinte. Volte para a casa de Deus hoje. E Deus vai saciar a tua alma. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém. Pai Santo e Justo, graças te damos pela tua palavra e que esta venha transformar a vida de todos estes ouvintes em um nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.